a algo que vai trazer prejuízo para a igreja: a falsa doutrina. A falsa doutrina. Por que a falsa doutrina ela tem mais poder para destruir do que uma perseguição, do que uma ameaça? Porque quando tem uma perseguição e uma ameaça, todos se juntam. E quando tem uma falsa doutrina, ela sai do nosso próprio meio. É como se aquela pessoa que está no nosso meio, ela estivesse falando a verdade. E o inimigo, ele é sutil. Ele usa essa artimanha, essa tática dele, e ele consegue. As falsas doutrinas, elas nunca surgem do lado de fora, elas surgem do lado de dentro. É por isso que o apóstolo São Paulo diz em Atos 20, depois da minha partida surgirão, vamos ler lá, só para os irmãos terem uma ideia, capítulo 20, o apóstolo São Paulo se despedindo dos irmãos de Éfeso, ele deixa essa mensagem. Ele deixa isso bem claro. Vamos lá, só para os irmãos acompanharem. Verso 28, coloque aí. Vamos começar pelo 29. 29, leia aí, pastor. Olha o que diz a Bíblia. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Isso. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eu quero que cada irmão aqui seja um amante da palavra, seja um apaixonado pela palavra. Por quê? Porque vocês estão vendo que quem estava dizendo isso era Paulo. Será se Paulo não tinha segurança no ministério dele? Tinha. E ele fez um trabalho aí de quase 3 anos, bem feito, um trabalho bem feito. Mas ele está dizendo, olha, eu sei que depois da minha partida, depois que eu sair daqui, de entre vós penetrarão lobos do lado de fora. Mas esses lobos aí é como se fossem ovelhas. E Jesus falou deles. E aí quando você vem para o versículo seguinte, ele vai dizer, homens de dentre vós, ou seja, da própria liderança, do próprio meio, irão dizer coisas perversas para atrair a muitos. Então, a pessoa que usa da falsa doutrina, ela não sai do nosso meio. Ela entra com uma voz de autoridade, ela aparenta ter a verdade, por isso que muitos acreditam. Vocês podem observar, todo crente deveria atentar para isso. Há movimentos no nosso meio, que alguém se levanta e diz que é usado por Deus, a irmã ou o irmão, e de repente aquele movimento divide o corpo de Cristo. O primeiro sinal de que esse movimento não é de Cristo é que causa divisão. Ora, e tudo que causa divisão não vem de Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de divisão. Então, como é que eu estou num movimento que Deus está me usando e esse movimento já é para causar divisão e contenda? Então eu tenho que perceber essas coisas. No momento em que qualquer movimento, em nome da fé, em nome da palavra, em nome da oração, seja para rasgar o corpo de Cristo, isso deve ser rejeitado. Uma oração na casa da irmã fulana, se lá diz que alguém está sendo usado, mas alguém já não quer participar de culto, já não quer ouvir a palavra, já começa a ser contra a liturgia, a doutrina da igreja, esse movimento não é de Deus. Porque o movimento de Deus nunca vem para criar confusão, criar desavença, criar contenda. Também aquele irmão, aquela irmã, que se diz usado por Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os profetas que eram usados por Deus no Velho Testamento, eles vinham para unir o povo a Deus e não para separá-los. Esse era o alvo do profeta. O profeta trabalhava para esse propósito. Então, se você diz que é usado por Deus e começa a trazer coisas contrárias, é sinal de que você não está em paz com Deus. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca quer perturbar o ambiente dos santos, dos salvos, dos verdadeiros servos de Deus. Então Paulo está dizendo, é de dentre vós. E vocês sabem, nós falamos que a doutrina, ela fala de ensino.
A doutrina, ela fala de instrução, de dahé no grego. Mas só que nós temos que entender, que eu falei na nossa mensagem passada, que há doutrinas de Deus e doutrinas de homens. Quando é que a doutrina é de Deus? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Jamielson, um escritor americano, ele diz que a doutrina nunca é uma confissão de fé. Eu posso pegar uma confissão de fé e dizer assim, creio em Deus Pai, pronto. Mas só isso isolado não funciona. Eu tenho que saber por que eu creio no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Ou seja, há uma gama de versículos e textos bíblicos que não de modo isolado, mas coerente, se ajustam para nós entendermos o que é doutrina. Então, doutrina não é apenas uma coisa isolada. A palavra doutrina quer dizer ensinamentos. Mas, digamos, a doutrina da justificação, a doutrina da santidade, a doutrina da redenção, a doutrina sobre o amor, não é um versículo isolado apenas. É um todo do contexto e do texto que se harmonizam e cria a doutrina. Então, eu posso ensinar a doutrina dos homens. E quando Jesus Cristo, nós até fizemos a leitura, só para a gente se lembrar aí, coloca aí, Jorge, na tela, João 7,17. Eu dei até esse exemplo aqui de Jesus Cristo. Vai lá, João 7,17. Olha como é que diz. Se alguém quiser fazer a vontade dele, sim, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Pronto, então Jesus estava dizendo, se vocês atentarem para tudo que está escrito de mim na palavra, ou seja, basta você começar de Gênesis 3,15 até o Apocalipse, está tratando de Jesus Cristo. E naquela época eles tinham o Velho Testamento. Então Jesus diz assim, se vocês tivessem atentado para o que está escrito de mim, vocês aceitariam a minha mensagem. Porque eu não estou trazendo aqui nada da minha cabeça. Eu tenho que separar a doutrina da Bíblia para suposições pastorais, suposições de liderança. Às vezes o líder, ele pode trazer a suposição dele e não doutrina. Vocês entenderam agora? A doutrina é aquilo que se encadeia dentro de uma perspectiva bíblica. O Wayne Grudem, ele diz que tem assuntos na Bíblia que Deus nos revela, que Deus mostra para nós. Por exemplo, você nunca vai ler na Bíblia uma passagem bíblica ensinando a fazer cirurgia cardíaca. Você não vai. Não. Mas você vai encontrar na Bíblia que o Senhor troca o nosso coração velho. Entenderam como é as coisas? Eu tenho que entender. Você nunca vai encontrar na Bíblia como fazer um bolo de trigo. A Bíblia ela não tem essa preocupação. Você tem que saber fazer essa diferença. E há assuntos que eu me interesso que não estão na Bíblia, mas há princípios na Bíblia que podem me levar para aquele conhecimento. Você nunca vai ler na Bíblia, não beba 51, mas você vai ler na Bíblia o mal do poder da embriaguez. Então, eu tenho que saber separar. Então, tudo está aqui na Bíblia. Eu tenho princípios de tudo para a Bíblia. Mas eu tenho que saber o que é simplesmente suposições dos homens e o que é doutrina da Bíblia. Os homens podem criar suposições para firmar e atrair fiéis. Por isso que Paulo disse lá, muitos dirão coisas perversas para atrair a muitos. Eu não tenho coragem, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não tenho coragem de estar chegando aqui no púlpito e dizer para os irmãos, queridos irmãos, Deus me disse ontem à noite. Eu não posso, porque a palavra dele já está aí. A maior autoridade de Deus é a palavra dele. Se você não acreditar nisso aqui, o fato de eu chegar aqui e dizer que Deus falou comigo não vai mudar a tua vida. E há muitos crentes que querem esse tipo de suposições humanas, não é Bíblia nem profecia, é suposição humana. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. E eu vou dar na Bíblia para que vocês, já que nós estamos mexendo aqui, a gente está mexendo aqui, aí tem irmão. Eu vou dar um exemplozinho bem aqui para vocês. É João 15, vamos lá para João 15. Jesus Cristo, comece aí, verso 18, coloca aí, Jorge. Vai lá. Se o mundo vos odeia,
Sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Sim, vai lá. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês sobre essa questão de suposições humanas falando de homens e coisas que não são da Bíblia. Vai lá, vou dar só um exemplo. Vai. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Sim. Mas porque não sois do mundo, Sim. antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Todas essas profecias, agora olhe para cá que eu vou dizer para vocês. Está sendo filmado isso aqui, tá? Tá, não tá? Não estou me importando, não. Vou dizer aqui para vocês tudinho. Todas essas profecias que foram ditas de WhatsApp, todas elas, nenhuma tem base. Nenhuma. E tem irmão que pega ainda a profeta e bota o microfone para dizer: vocês vão passar pela prensa. O azeite, vocês vão ser exprimidos. Irmão. Meu pai do céu, que... Aí tem crente, olha aí, olha aí. Jesus disse: o mundo nunca gosta de vocês. O mundo nunca gosta de vocês. Quem disse foi Jesus ou é o pastor Zé que está dizendo? Aí para que eu ainda preciso de uma profecia me dizendo que eu vou passar pela prensa? Me digam aí vocês. Se a minha Bíblia já está... Irmão, Paulo diz que nós somos perseguidos o dia todo. Vocês estão entendendo por que que... Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O evangelho está sendo decepcionado. O evangelho está sendo ridicularizado. O evangelho está sendo pisoteado pelos próprios crentes, que ninguém sabe mais o que é nada. Um dizia assim: fulano vai ganhar. O outro dizia, o outro. Eram os crentes mesmo. Cada um orando pelo um lado e outro orando, desorando pelo outro. Que negócio é esse? Era uns orando pelo lado e o outro desorando pelo outro. Vocês viram isso? Quem viu isso, né? Aí pronto, aí um amaldiçoava e o outro abençoava. Aí uma levantava com a profeta: é isso que Deus diz. Aí a outra: mas ele também está dizendo. Deus não precisa dessa brincadeira, dessa palhaçada. A Bíblia está aí. Quem quiser, escute o que a Bíblia diz. Olha, a única coisa que não se altera é a palavra, meus irmãos. Fiquemos com a palavra. Aí sabe o que está acontecendo aí? Agora tem um bocado de gente zombando da Bíblia, falando mal de pastor, falando mal de igreja. Sabe por quê? Porque não ficam com a Bíblia. Vocês olharam para mim, eu prego aqui o tempo todo, a minha mensagem é essa daqui: entra eleição, sai eleição, entra vereador, sai vereador. Jesus me chamou foi para pregar evangelho, não foi para ser guru de política. Aí tem as irmãs também que agora quer ser guru. É a mãe de Iná. Não tinha a mãe de Iná na televisão, não era? Morreu ela? Pois é, já foi. Tem um bocado que vai com ela também, porque eu vou dizer uma coisa para você. Aí pronto, a igreja vai passar pelo massacre. Parece tu dizer não, a Bíblia está dizendo, faz tempo. Agora tu não lê Bíblia. Não é assim? O mundo nos odeia. Vai ver, quem foi que disse que o mundo gosta de nós? Coloca o 20, Jorge. Olha o que Jesus disse, vai. Vai, como é que diz? Lembrai-vos da palavra que vos disse. Sim. Não é o servo maior do que o seu senhor. Agora tu quer ser melhor do que Jesus. Irmãos, Jesus salvou pessoas, sim ou não? Sim. Responda bem forte com a tua boca. Jesus salvou? Sim. Jesus libertou? Sim. Jesus perdoou? Sim. Jesus amou? Sim. E quem foi que disse, mata ele? Quem foi que disse? Tá aí. Então é só para vocês entenderem que tem irmão que fica. É porque a igreja, olha, vai lá, lê aí, termine. Se a mim me perseguiram, aí tu é bonito, só tu que é o mais bonito, não quer ser perseguido. Também vos perseguirão a vós. Tá aí, pronto. Se guardaram a minha palavra, isso, também guardarão a vossa. Pronto. Aí tem irmão que está se assustando. A igreja. Eu vou te dar uma profecia grande agora aqui. Eita. Eu vou dar uma profecia para o Brasil. Brasil, eu tenho uma profecia para vocês, para os crentes. Quem está aperreado, quem está com medo, quem está achando que vai virar as coisas, eu tenho uma profecia de Deus para tu. Já. Coloca aí, Jorge.
Pastor, e agora? Eu vou te mostrar o que é agora. Como é que nós vamos viver? Eu vou já te dizer. E a economia, como é que vai ficar? Eu vou já te dizer. E aí, como é que vai ficar a igreja? Eu vou já te dizer. E eu, como é que fico no meio disso tudo? Eu já te dizer também. Coloca aí, Jorge. Filipenses 3. Filipenses 3. Está bem aí. Eu vou ler aqui para vocês. Porque tem irmão que está... Vou tirar aqui esse ó, porque essa letrinha aqui é pequena. Eu trago esse texto. Aí ele fala isso. Pronto. É 1 Tessalonicenses. Eu vou ler aqui para vocês. Aí tem irmão que fica, pastor, e agora? E agora é que eu vou te mostrar. Na Bíblia. Na Bíblia. Nada de negócio de coisinha não. É na Bíblia. Está bem aqui. Filipenses. Só um minuto aqui. É 4. Aliás, é 4 mesmo. É o verso 11. Coloca aí, Jorge. 4:11. E o verso 12. Vai. Maior profecia de Deus para vocês agora nessa época. Como é que diz aí? E procureis viver quietos. Jaqueta. Tá aí. Jaqueta. Ai, cuidado do teu negócio, irmão. Tem irmão que tá para ficar doido. Não dá. Pastor, como é que eu vou dormir? Meu Deus do céu. E procureis fazer o quê? Ficar quietos. Viver quieto. E o que mais? E tratar dos vossos próprios negócios. Vai cuidar da tua vida. E o que mais? E trabalhar com as vossas próprias mãos. Vá trabalhar. E o que mais? Como já vulo temos mandado. Prossegue. Para Vai. que andeis honestamente para com os que estão de fora. Isso. E não necessiteis de coisa alguma. Essa é a maior profecia para vocês. Volta lá, volta lá. E pastor, e agora como é que eu vou viver? Pronto. Tu não já votou? Tu não já deu o teu voto? Agora cuide da tua vida. Te aquieta. Procureis viver como? Quieto. E o que mais? Trata dos teus. Tá, que tu comprou fiado, vai pagar. É assim. Cuida da tua vida. Não fica. E aí, irmã? E aí, irmã, e agora? Cuida do teu negócio. E o que mais? E deixa de preguiça, vai trabalhar, porque também tem um bocado que não quer trabalhar e fica inventando greve. Vai trabalhar. Essa é a profecia da Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia. E aí, se você quiser a Bíblia, é o Salmo 46. Coloca aí. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem acredita que Deus está no controle? Então pronto, vira para o teu irmão aí e diga para ele, te aquieta. Diga para ele, te aquieta. Vai cuidar dos teus negócios, cuida da tua vida. Deixa de estar mandando mensagem de WhatsApp. Toda hora a gente não sabe mais quem é que está falando verdade. Eu não sei mais de nada, irmão. Não é assim? Pronto, uma irmã botou aqui no grupo. E aí botou, olha gente, olha aí. Aí a gente que gosta também, né? Fui logo olhar. Aí pronto, aí quando deu fé o irmão disse, não, essa daí é do ano passado essa mensagem. Ele disse, ai meu Deus do céu. Eles pegam a fala de outra pessoa, bota em cima. Não é assim? Aí tu fica doido. Irmão, larga, olha, eu vou te pedir, larga esse e-mail, isso aqui de mão. Larga isso aí de mão esse dia. Desliga teu WhatsApp esse dia. Que é toda hora. Aí pronto, vamos prender fulano agora. Aí tu fica doido e não come mais. Tem irmão que está comendo, o prato está aqui, o celular. Aqui, não é assim? Pronto, é já já. Tem nadinha não, te aquieta. Vira aí pro teu irmão, diga para ele, te aquieta. Diz para ele aí, te aquieta. Não tem um hino do Ezequiel de Oliveira? As 3 tias, te aquieta, te alegra e te anima. É as 3 tias, te aquieta, te alegra e te anima. Pronto, você já conheceu o pai, mas tem 3 tias que tu deve conhecer. Te aquieta, te alegra e te anima, pois a vitória o Senhor tem para você. É assim. Vamos viver a nossa vida, meus irmãos. E seja o que Deus quiser. Ele é quem está no controle. É assim, te aquieta. Pastor, e como é que eu vivo? Eu não crente. Vamos lá.
Por isso que eu estou dizendo, falsas doutrinas estragam a igreja. É pior do que perseguição. Porque a perseguição, quando o inimigo vai lá, eles vão perseguir porque você é crente. Mas a falsa doutrina, ela sai do altar, ela sai de um profeta, ela sai de uma profecia e vai atrapalhando a igreja todinha. É assim. Muito bem, está aí ó, o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Pronto, te aquieta. Te aquieta, deixa pegar fogo, deixa tudo. Quem está no controle é Ele. É Ele. E há um texto, há um versículo em Provérbios que diz assim, me parece que é o 16. Eu não estou bem lembrado agora porque é muita coisa, mas é 16. Que o homem faz os planos, mas o Senhor encaminha os seus passos. Não é assim? Deus é quem encaminha. E no 21 ainda diz mais, que o coração do rei é como o quê? É como cera que derrete, é como água. Está no 21 primeiro. E aí no 16, tu pode procurar aí, tu vai achar. Então, 21 primeiro de lá, que o Senhor é quem faz. Ele é soberano, meus irmãos. Ele faz como Ele quer. Então te aquieta, essa é a palavra, a profecia. Pode espalhar, o pastor Oséias é o grande profeta da Bíblia. Profetizou hoje. Aí pronto. Para tu se aquietar e cuidar dos teus negócios. E ir trabalhar porque a volta de Jesus se aproxima. Eita, glória a Deus. Eita, glória. Espalha, isso aí é bom tu espalhar. Espalha isso aí, meus irmãos. A maior profecia, te aquieta. Bota no WhatsApp, aí tu bota na rede, bota na cama, bota onde tu puder. Porque essa é a profecia. Olha aí. Rapaz, eu gosto da Bíblia, viu? E ele tá ágil ali. O coração do homem planeja o seu, mas o Senhor lhe dirige os passos. Anota isso. Eu vi tanta afronta contra Deus nesses momentos aí. Olha, irmão, Deus, o homem faz o plano, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Eita, rapaz. Tá aí, é 16:9. Não esquece esse versículo para tu citar na Santa Ceia. Aprende menos esse aí. É para no dia da Santa Ceia tu levantar. O coração do homem planeja o seu caminho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acredito na soberania de Deus. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que Deus está no controle das coisas e Ele faz como Ele quer. Eu acredito assim. E a minha fé, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Sabe como é que eu vivo minha fé? Eu vivo minha fé da seguinte maneira. Vou dizer para vocês. E agora mesmo, eu nem disse para ela, mas eu estava lá dentro do avião. 11 horas de viagem no oceano, velho. Eu me lembrei de 2009, que caiu um aviãozão. Eu disse, eita Jesus, foi nesse oceano bem aqui. E eu lá em cima. Aí eu disse, mas tu está no controle. Se for meu dia, é meu dia mesmo. Aí pronto, mas eu vivo a minha vida na dependência de Deus. Olha, eu não preciso de sinais para me ser crente. A minha fé não precisa ser alimentada com profecia lá de fora para me ser crente. Eu acredito em Jesus Cristo como Filho de Deus. E ainda que não tenha profeta nenhum falando, eu sou crente, é no que a Bíblia diz. Que a minha Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, nós não vivemos pela vista, nós vivemos. E diz Oswald Sanders, em uma obra que ele escreveu, ele diz assim, se a tua fé dependeres de sinais exteriores para tu ser crente, a tua fé é infantil, a tua fé é boba. Porque a Bíblia diz em Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela... É assim. É assim que eu sou crente. É assim que eu vivo a minha vida. Pronto, se deu certo, tudo bem. Aí pode até colocar aí para os crentes também. Abacuque 3,18. Aí pronto, pode tudo não dar certo. Porque tem crente que Deus só está com ele se as coisas derem certo para ele. Não é assim? Paulo era doente, orou para Jesus curar, não deu certo, ficou doente. Ele largou Jesus. Timóteo era doente, e aí Paulo lutou para orar e curar ele, mas não curou. Ele deixou de ser crente? Então pronto, olha aí. É o verso 17, é o 17, coloca lá. Olha aí o 17, como é que diz? Porque ainda que a figueira não floresça, isso, nem haja fruto na vide, isso,
Ainda que decepcione o fruto da oliveira, Isso. e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, Isso. e nos currais não haja gado. Sim. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo o seguinte: ainda que toda a economia do mundo se acabe, ainda que tudo entre na desgraça, eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é quem está no controle. É assim, meus irmãos. E vamos servir a Deus. Vamos lá, volta lá para o texto. Então eu estou mostrando aqui que tudo isso aí é doutrinas de homens, previsões de homens, suposições de homens. Fique com a palavra, que tudo que você lê hoje na palavra, amanhã vai estar do mesmo jeito na palavra. Não é assim? Se você for pela palavra, você não se engana, você não erra. Foi isso que Jesus disse: se vocês tivessem olhado para a palavra, vocês creriam no que o Pai disse, porque tudo de mim está escrito. Aí vamos lá. Nós ficamos aí, tu tem uns pontos tudinho lá, tem uns pontos? Vamos só rememorar aqui. Aí eu vou ser breve aqui. Primeiro, não salvou os outros, né? Mas nós, aí é porque ele está seguindo do meio da mensagem. Mas nós tivemos os outros pontos. Então observe bem. Primeiro, não coloque tropeço na fé dos outros. Por isso que eu comecei falando desse jeito. Não coloque tropeço. Vamos voltar lá, Jorge. Só para ver o versículo, Apocalipse. Olha aí. Você tem aí? Eu quero essa frase aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quem foi o camarada aí nesse texto que botou atrapalho, tropeço na fé dos crentes? Ah, não. Cadê os irmãos? Vamos lá. Vamos lá. Só quem aprendeu. Quem foi que botou tropeço na fé dos crentes? Diga bem forte. Só quem tem boca. Mas a Balaão não era profeta? E ele não abençoou Israel? Como é que Tiago diz que de uma mesma boca não pode sair água doce? Como foi que ele abençoou e depois amaldiçoou? Eu quero que você reflita comigo aqui nesta noite. Se ele era um verdadeiro profeta, ele se degenerou tão cedo assim? Que profeta era Balaão? Olha aqui, irmão, tem irmãos que não lê o texto, não prestem bem atenção. Se vocês analisarem o texto, Deus vai usar Balaão assim como usou a jumenta. Balaão não era crente. Balaão não era profeta escolhido de Deus. Balaão era um místico que andava atrás de tudo que é revelação. Qual é o primeiro sinal de que ele não era crente? O rei Balaque mandou chamar Balaão para fazer o quê? Para amaldiçoar. Aonde é que tem um profeta na Bíblia que ele é escolhido para amaldiçoar? Deus é quem diz assim: eu, Gênesis 12, 2-3 de Gênesis, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que. Mas Deus nunca disse para Abraão: tu é quem amaldiçoa. Disse? Pois é. O primeiro sinal de que alguém é um falso profeta é quando ele abre a boca para amaldiçoar os outros. Porque um profeta de Deus, ele tem coração limpo. E ele diz a verdade. Agora ele deixa a maldição com quem? A não ser que Deus diz: vai lá e diga assim, assim que eu mandei dizer. É como está na Bíblia. Esse moço, ele conseguiu, ele foi chamado para amaldiçoar, e Deus, com seu poder, interveio no assunto, e ele abençoou Israel. Mas ele foi chamado por interesse, ele queria dinheiro também. O Senhor foi quem entrou em cena e disse assim: você vai abençoar. Então preste bem atenção. Ele abençoou o povo de Deus, mas ele vai depois ser um protagonista da maldade. Por quê, pastor Zéu? Porque ele vai abençoar e depois ele vai ensinar como corromper o povo de Deus. E ele faz isso de duas maneiras. Quem se lembra das duas maneiras que eu falei na nossa mensagem passada? Ele vai implantar a idolatria e o que mais? A prostituição. Olha, como é que ele diz que era profeta de Deus? E se você, coloca bem aí, Jorge, 25, 1-3 de Números.
rapidinho. É assim que você tem que estudar a Bíblia para você ver quando é que é um falso profeta. Olha aí, vamos lá. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha para cá. Eles não conseguiram destruir eles com a perseguição. Ele não conseguia amaldiçoar. O povo estava com Deus, mas ele vai contaminar Israel com duas coisas. Primeiro, prostituir. Vai lá. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Quem foi que convidou? Vamos, diga, irmão, quem foi que convidou? Vocês se lembram que a Bíblia diz que as mulheres corromperam o coração de quem? De Salomão. Mulher, sexo, idolatria. Eu vou só mostrar para vocês aqui. Sexo, idolatria, prazer, destrói a igreja, destrói crente, destrói o povo de Deus. Olha, inclinou-se aos deuses, está aí. Agora, coloca o 31:16, só para vocês terem ideia. Anote isso aí, irmão, vá anotando, para você saber, porque tem irmão que crê em tudo. Eu creio na profecia, eu creio na palavra de Deus, mas eu não vou crer só porque a pessoa está falando. Primeiro eu vou julgar ela pela Bíblia, e eu vou julgar depois pela profecia, e eu vou julgar pelo caráter, porque eu tenho que saber quem é essa pessoa. Como é que diz aí? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão... Olha o bichinho aí, o conselho de Balaão fizeram o quê? Deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Era uma cidade da Mesopotâmia, eles adoravam a Baal Peor, nós vamos falar daqui a pouco, e esse profeta, ele era nativo dessa região, e ele incentivou isso, vai. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Muito bem, então volta lá para o apontamento. Então vocês perceberam que esse profeta, ele foi usado pelo Senhor para abençoar, Deus mandou ele abençoar, mas pelo próprio contexto histórico bíblico, você vai vendo que ele era comprometido com o pecado. Então, em primeiro lugar, não coloque tropeço na fé dos seus irmãos. Surgiu um grupo na igreja de Pérgamo, ouçam bem isso, influenciado na mesma doutrina de Balaão. A igreja estava bem, a igreja estava tranquila, a igreja estava na fé, resistiu à perseguição, resistiu à morte, resistiu à ameaça, estava firme, mas de repente surge um grupinho dentro da igreja. O que estraga a igreja? Vamos lá, parece que vocês estão dormindo. O que estraga a igreja? Grupinho no circo de oração, grupinho na mocidade, grupinho no meio de pastores, grupinho no meio dos jovens. Porque no meio do grupinho surge um Absalão, surge um Balaão, surge um Acã, surge um Judas. É no meio do grupinho, lá vai. Foi no meio do grupinho, a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, saiu um populacho, um grupinho, e esse grupinho incentivava os outros a se levantarem contra Moisés. Todo tempo tem um grupinho. Ei, irmão, grupinho rei do diabo, é esse grupinho rei do diabo que inventa fuxico, é esse grupinho rei do diabo que bota banca, é esse grupinho rei do diabo que quer se amostrar, é esse grupinho rei do diabo que quer mostrar que é mais crente do que todo mundo. Não é assim? Eu nasci dentro de igreja, tem dia que eu canso com essas coisas. É o grupinho velho. A Bíblia diz que Judas estava no meio. Está lá em João 13. Está lá em João 12. O próprio Judas, né? Olha, por que ele vendo essa mulher botar esse perfume? Por que não vende para os pobres? É assim. Todo tempo tem um grupinho velho. A Bíblia diz que Israel estava vencendo tudo, 6:7 de Josué, lá apareceu um cão, que era o Acã. Eita, meus irmãos. E a igreja de Pérgamo estava bem, aí de repente aparece um grupinho. Qual é o grupinho? No mesmo espírito de Absalão. Esse grupo começou a dizer, não, nem tudo é pecado. Olha, lá vai. Esse grupo começou a dizer, não, é o seguinte... prostituição, sexo, não é bem assim, não, esse negócio de idolatria não é bem assim. É aquele grupo também da elite teológica que não ora,
não lê Bíblia, não se consagra, não tem reverência a Deus e usa da liberdade da fé para trazer pecado para a igreja. Você nunca vê um teólogo sincero dizer assim, ó, você pode beber. Você nunca vê um teólogo sincero, você pode fumar. Agora, um teólogo sincero, ele sempre tem um compromisso de ler a Bíblia, ensinar a Bíblia para o povo, falar sobre a oração, falar sobre a santidade, falar sobre a piedade. Agora, teólogo que não tem compromisso com Deus, a moça chega para ele, aí doutor, diz, não, tu pode se acabar na prostituição. Isso aí não tem nada a ver, eu já falei isso aqui. Aí esse grupinho aqui, ele começou a colocar o quê? Tropeço. Porque esse Balaão, ele tinha duas coisas que todo falso teólogo, todo falso crente, todo falsinho, todo crente de grupinho tem. Primeiro, liberdade quanto ao prazer e a moralidade. Não tem nada a ver não, isso aí tu pode curtir. Isso tem nada a ver não, pastor não é dono de tua vida não. Tem nada a ver não, a Bíblia não tem nada a ver com isso. E eu citei aqui 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Tudo é lícito para você. Agora, procure saber se edifica. Por exemplo, tu pode fazer sexo com tantas pessoas que tu quiser. Mas isso vai trazer o que para ti? Qual é o resultado disso? Você pode viver, tem irmão que pensa que a igreja está proibindo o povo de ser como eles querem. Não, a igreja prega o evangelho, agora tu vive a vida do jeito que tu quiseres. Nós não podemos obrigar ninguém a viver. Primeiro, evangelho não é obrigação, evangelho é libertação. Conhecereis e a verdade. Evangelho não é para escravizar ninguém. Olhe para cá, evangelho não é obrigar. Eu não posso obrigar você a ser crente. Tem irmã que chega na igreja, pastor, por que o senhor não fala para a irmã andar desse jeito? Não, eu falo a Bíblia. Se a Bíblia entrar nela, ela muda. Agora eu mudar a vida dela, não. Não é assim? Porque tem irmão que aqui não é Hamas, aqui não é Talibã, aqui é Cristo, meus irmãos. Cristo é liberdade. Agora para mim, para tu ser crente, para mim andar 24 horas atrás de tu. Será que esse irmão está na casa dele ou está num bar? Isso lá é crença, irmão? É assim. Tem obreiro que anda fiscalizando os outros. É o inspetor do quarteirão. 24 horas ele quer saber da fé do irmão. Qual é o calção que ele está usando hoje? Não é lavou nisso. Isso não é evangelho, isso é escravização. Evangelho é liberdade. Evangelho é você mesmo sentir o gozo da salvação na sua alma. Evangelho é você ser impactado por Cristo e se desprender de tudo. É você, não é pastor mandando em você não. É, rapaz, eu fico pensando. Aí esse grupinho aqui era o grupinho da liberdade, era o grupinho da idolatria, era o grupinho que aprendia do povo pagão e queria trazer o modelo para onde? Para dentro da igreja. É assim. Aí lá vai, esse grupo aqui, eles começaram a colocar tropeço na fé do povo, dizendo o quê? Que os prazeres do mundo, que a imoralidade era algo natural. Não, irmão, é o seguinte, isso aí é natural. O importante é você ser feliz, não é assim que eles dizem? A ética hedonista, a ética do prazer, aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá resultado, a parte prática, aquilo que me dá resultado, que me faz feliz, seja feliz. Não tem essa história aí? Lá fora, o mundo hoje é dizendo isso. A mulher, ela tem 80 anos, aí casa com um meninozinho de 15. Aí a sociedade diz assim, sociedade hipócrita. Olha, a pessoa não tem nada a ver contra a vida dela, ela quer ser feliz. Onde é que é ser feliz? Nada, irmão. Onde é que é feliz? Onde é que um menino de 15 anos vai ser feliz com de 90 anos, irmão? Que loucura é essa? A sociedade prega isso, porque é contra os padrões, não é assim? Onde é que vai? Meninozinho com